Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Conexão Neurofamília. Eu sou o Renê, sou psicólogo, neuropsicólogo e terapeuta ABA. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto a respeito de adolescentes autistas que apresentam agressividade. Então, seja batendo, quebrando coisas, gritando, ou até mesmo tendo explosões emocionais. É importante saber de uma coisa: na maioria das vezes, não é maldade, é dificuldade de regulação emocional. E hoje, a partir daí, eu quero compartilhar com vocês duas estratégias que realmente ajudam a reduzir essas crises. Mas antes disso, eu peço que vocês se inscrevam, compartilhem, comentem aqui no Conexão Neurofamília, para que você sempre receba conteúdos novos e também receba orientações de como fazer o manejo correto com o seu filho ou sua filha. Antes das dicas, é importante a gente entender uma coisa. Muitos adolescentes, eles podem apresentar agressividade por alguns motivos. E esses motivos são importantes que os pais, que os responsáveis entendam. Então, um dos motivos que eu quero apresentar que causam essa desorganização emocional é a questão da sobrecarga sensorial. Então, o que, que seria nessa sobrecarga sensorial? É o excesso de barulho, luz, excesso de estímulos que podem causar uma sobrecarga sensorial, gerando então essa desorganização emocional do paciente. Um outro ponto que também é importante a gente considerar é a frustração por não conseguir se comunicar, principalmente pacientes que são não verbais ou pacientes que apresentam dificuldade na fala. Um outro fator também importante são as mudanças inesperadas da rotina. Então, pacientes autistas são muito rígidos cognitivamente falando. E quando essas mudanças elas são muito inesperadas, sem um aviso prévio, essa criança também pode se desorganizar emocionalmente. Um outro ponto que é importante a gente pensar é a dificuldade em lidar com emoções intensas. Então, o paciente ele está passando por uma situação que gera uma carga emocional muito grande, ele também pode se desorganizar. E o último fator é um cansaço mental ou excesso de estímulos. Então, o paciente ele passou o dia inteiro na escola, o paciente ele fez várias atividades no dia, o paciente ele é exposto a muitos estímulos durante o dia, ao excesso de tela, e isso, quando chega no final do dia, pode gerar uma desorganização emocional, causando até mesmo, muitas vezes, né, uma agressividade física. Então, resumindo, a agressividade ela é um sinal de que está difícil demais para aquele cérebro naquele momento. Então, é uma resposta, né, aos estímulos prévios que esse paciente teve. Por isso, o objetivo aqui não é apenas controlar o comportamento, mas ajudar esse adolescente a se regular emocionalmente, né, para que isso se torne mais funcional para ele, que se torne mais adaptativo. Então, diante disso, diante do que eu falei para vocês sobre as causas que podem levar, né, o paciente a ter essa desorganização, eu vou passar aqui para vocês algumas dicas que podem ser eficazes no manejo comportamental do seu filho ou da sua filha. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a gente identificar, né, os sinais dessa explosão. Né? Então, é uma antecipação da crise. Né? Antecipe as crises. Então, como que a gente faz isso? Né? Primeiro, quase sempre existem sinais de alerta antes desse comportamento. Então, os possíveis sinais que esse paciente pode expressar é uma irritação crescente. Esse paciente ele pode andar de um lado para o outro. Esse paciente ele começa a ter uma respiração acelerada.
Esse paciente também pode ter um aumento da sensibilidade ao barulho. Esse paciente pode ter dificuldade de responder quando alguém fala. Então, ele está no nível emocional tão grande que ele se desorganiza. E nesse sentido, quando há uma tentativa de intervenção, já quando o paciente está numa desorganização, é onde acontece essa resposta comportamental, que seria a agressão. Então, quando esses sinais aparecem, o ideal é intervir antes da crise, não durante ela, porque normalmente a tendência desse paciente é agir de forma agressiva. Então, algumas estratégias, né, que podem ajudar vocês. Procure oferecer um tempo de pausa, né, um tempo de relaxamento. Hoje nós não vamos usar, agora chega de tela, é hora do livro, é hora do passeio. Então, se oferece outras possibilidades para que esse paciente não fique somente em uma atividade. O outro ponto é levar o adolescente para um ambiente mais calmo, né? Um ambiente de natureza, um rio, até mesmo um banho, para que esse paciente ele possa se organizar novamente. Em algumas situações, quando o paciente tem uma sensibilidade auditiva muito grande, é importante usar os fones abafadores de ruído. Oferecer também um objeto regulador, alguns pacientes precisam, por exemplo, uma bola anti-estresse ou algo que ele goste, né, para que aquela ansiedade, aquele comportamento que está desadaptativo naquele momento, ele reduza. Isso ajuda o cérebro a reduzir o nível de estresse antes de toda aquela explosão emocional que o paciente pode apresentar. Depois que a crise começa, o cérebro ele entra como se fosse assim num estado de luta ou fuga, né? E aí fica muito difícil essa regulação. Então, por isso que muitas vezes os pais acabam não conseguindo trazer esse filho de volta para a regulação emocional, porque ele já está, né, em conflito com as suas próprias emoções. A segunda dica que eu dou para os pais, para você, pai, é combinar estratégias antes da crise. Então, por exemplo, muitos pais tentam ensinar. Muitos pais tentam ensinar durante a crise, mas nesse momento o cérebro não está mais disponível para aprender. Então, não adianta falar pare, né? Que esse filho não vai entender. Então, a dica que eu dou é, quando ele ficar bravo, quando ele ficar irritado, o combinado é respira fundo algumas vezes, aperta uma bola sensorial, vá para um cantinho de calma. Então, de repente, no próprio quarto pode ser um canto de calma, ou a sala, algum ambiente em que esse paciente ele possa se sentir mais tranquilo e mais seguro. Ouvir uma música, uma música mais tranquila, dar uma pequena pausa, né? Deixa esse filho primeiro expressar esse sentimento, deixa ele voltar, deixa ele se organizar, e aí voltamos para a conversa. E aí voltamos para uma outra atividade. Só não entre no confronto com o paciente que já está desorganizado. Alguns adolescentes, eles também respondem muito bem a cartões visuais, né? Então, como que você está sentindo nesse momento? Apresenta um cartão que já... E aí é onde eu falo, né, da combinação de estratégias. Então, já apresente cartões de emoção ou combinados escritos para que esse paciente internalize os combinados que existem entre vocês. Então, por isso que é muito importante também o vínculo entre pai e filho, sobretudo quando acontecem essas crises emocionais. E é importante a gente pensar também, lembrar, né, que muitos adolescentes autistas, eles não são agressivos por escolha, mas porque estão aprendendo como lidar com emoções muito intensas. Com orientação, previsibilidade e apoio, é possível reduzir bastante essas crises. Talvez elas possam acontecer ainda, mas de uma forma mais saudável, de forma que esse paciente não se machuque e não machuque também a sua própria família.
Agora eu quero que você deixe aqui no comentário, respondendo essa pergunta. Você convive com um adolescente autista que tem explosões de agressividade? Conta aqui nos comentários o que acontece na sua casa. Se esse conteúdo te ajuda de alguma forma, se inscreva no canal Conexão Neurofamília, porque aqui você vai receber de segunda a sexta conteúdos familiares, conteúdos profissionais e conteúdos para a escola, para o próprio adolescente, para o próprio paciente que convivem com autismo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.